Eu estou cansado. Acho que você também está. Vamos falar sobre isso? Esse é o nosso podcast IPCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Roda a vinheta. Muito bem, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do IPCast. Hoje nós vamos falar sobre algo que tem sido tema de repercussão para o mundo todo, sobretudo para jovens alunos e alunas de ensino médio. O nosso tema será sobre ansiedade, depressão, doenças da alma. Nós estamos com o Danilo, psicólogo Danilo, como nosso convidado, e as meninas Eloá e Alanis. Sejam todos muito bem-vindos. Quero que vocês se apresentem melhor. Vamos lá, Danilo, diga para todo mundo quem é você. Prazer estar aqui, viu, Pedro? Antes de mais nada. Bem, eu me chamo Danilo, né? Tenho 36 anos, cara. E trabalho na área clínica mesmo, como psicólogo clínico, na modalidade online. E sou casado, esposo da Pabline, tenho o Abelzinho, né, 3 aninhos vai fazer. Coisa agora. linda. Conheço o Abel. E estou aqui hoje para ficar conhecendo vocês aqui nesse contexto de saúde mental, né? Vamos ver o que a gente ajuda. Muito bom, Danilo. Seja muito bem-vindo, Eloá. Obrigado. Oi, gente, eu sou a Eloá, eu estou no 3º ano do IP, né? Eu sobrevivi até aqui, mas eu não sei se eu vou sobreviver até o final do ano. É isso. Com certeza vai, junto com a Alanis. Olá, meu nome é Alanis, tenho 18 anos, estou fazendo o 3º ano do IP, aqui na marra, sobrevivendo a cada dia. Cada dia uma vitória. Danilo, uma frase anti-coach aqui para nós. Foguete da ré. Ajuda, será, as meninas? É melhor ir de bicicleta do que de foguete, quando esse assunto, viu, cara? Vamos lá. Alguns dados têm chamado a atenção quando nós falamos sobre o mundo da saúde mental. Uma pesquisa recente do Instituto Ayrton Senna, junto com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, trouxe um dado alarmante, Danilo e meninas. 70% dos alunos da 5ª série do ensino fundamental à 3ª série ou 3º ano do ensino médio relataram que tiveram algum quadro de ansiedade ou depressão. 70% relataram isso após o período pandêmico, né? É claro, doenças da alma sempre foram uma questão preocupante, mas esses números nos assustam. E nós que estamos vivendo um contexto de educação, temos experimentado esses desafios, né? A gente quer começar nosso tema, nossa conversa, também mencionando um filósofo que tem escrito coisas interessantes a respeito de uma nova epidemia que a sociedade ocidental tem experimentado, ao qual o filósofo denomina como uma sociedade do cansaço, ou as doenças da alma são as grandes últimas doenças epidêmicas, digamos assim. O nome dele é Byung-Chul Han, um livretinho genial chamado Sociedade do Cansaço, vale muito a pena quem está nos assistindo ler. E a gente quer começar falando sobre isso. O que significa dizer que nós estamos numa sociedade cansada e automaticamente as repercussões disso para o modo de vida, para a saúde mental, para a experiência, né, de vida do ser humano. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Danilo. Esse filósofo ele é bastante provocador, bastante reflexivo nesse ensaio que você citou, né? Ele lida com estudos culturais também. Eu acho que é bom a gente começar assim, Pedro, porque... E meninas, né? Tô esquecendo de vocês. Né? Mas é bom a gente começar assim, porque a gente situa esse problema de uma maneira mais macro. Ele não é algo simplesmente localizado, pontual.
realmente faz parte de toda uma compreensão, uma dinâmica de vida da cultura ocidental. Essa é a proposta, inclusive, dele no livro. Sim. E, dentre outras coisas, essa expressão, que é o título do ensaio dele, né, Sociedade do Cansaço, significa uma sociedade cada vez mais ligada à superprodução, cada vez mais ligada, inclusive, não só a isso, mas a ideia do superdesempenho, ou hiperdesempenho, e também a hiperconectividade, ou a hiperinformação. Então, o problema não é a informação, é o hiper dela. E quando a gente, por exemplo, pensa, né, nesse traço cultural que ele traz ali no livro, como uma proposta de análise, né, e que ele chama tudo isso de exagero da positividade, é um termo dele muito interessante, em contraste com o que ele chamou também de negatividade, foi no século XX, muita ênfase na questão da doença, da epidemiologia, né? Só que depois do século XX, né, Pedro, a gente talvez tenha que trazer esses dois focos, né? Negatividade, por conta de todo o transtorno da Covid, Sim. e também a questão da positividade, que ele diz respeito a esses exageros, né, que a gente citou aqui e descreveu. Então, Mas, a gente... Pode falar. Bom, a gente poderia dizer que o resultado dessa soma, ou, aliás, essa salada de frutas, hiperconectividade, hiperdesempenho, a necessidade de ser sempre melhor, Isso. tem gerado um ser humano cansado. Tem. Ele, inclusive, quando a gente pensa no impacto disso na saúde mental, né, que é propriamente aqui o tema nosso, a gente pode, sem dúvida, assim, cada vez mais entender assim, que a gente, de alguma forma, precisa repensar o uso das redes sociais, para ser bem específico aqui, né? Sim. Cada vez mais existem estudos empíricos, cada vez mais existem pesquisas, a quantidade de dados e informações tem aumentado para dizer que o impacto ele não é positivo. É claro que existem benefícios, é claro que existem. Sim. Inclusive, a gente só está fazendo isso aqui. Assista isso aqui. Sai do dorama, sai do Free Fire, assista isso aqui. Só um pouquinho, né? Mas existem benefícios, mas talvez os malefícios já estejam superando isso. Tem um documentário na Netflix, vocês já viram? Chama-se O Dilema das Redes. Muito Já. bom, muito bom. Muito Ele já começa a alardear isso, em termos de nível macro ocidental. bom. Mas a coisa realmente está preocupante quando uma plataforma de streaming está produzindo algo para falar dos problemas do super acesso à rede, né? Curioso. Muito bom, Danilo. E ainda eu complementaria, Pedro, se me permitir, Por gentileza. que eu acho que precisa ser dito, né, até por conta de uma questão mais propriamente técnica, eu acho. Esse aqui é um psicólogo, Adam Alter, ele tem um livro chamado Irresistível. Recomendo, tá? Recomendo A gente mesmo. coloca lá na descrição. Ele é um psicólogo e ele faz uma avaliação crítica, inclusive com base em estudos empíricos, sobre o impacto das redes, né, propriamente dito, nas diversas faixas etárias da psicologia do desenvolvimento. E ele traz uma informação, que eu quero até, inclusive, aqui ler, Pedro, está na página 39, e eu acho que fica muito claro assim, do que a gente está falando, né, do problema de fato que existe já. Na página 39, ele traz a seguinte questão, a afirmativa dele, né? Interações online não são apenas diferentes das interações do mundo real, são comprovadamente piores. Ele não alisa muito aqui ninguém. Que coisa. Acaba tornando as pessoas mais impessoais. Não tem aquele costume mais de sentar na frente, tipo, cara a cara com uma pessoa e conversar. E quando isso acontece, não sabe o que fazer, acaba ficando perdido. Tipo, como que eu converso Parece com a quando pessoa? você pega o elevador com alguém que você não conhece. Sim. Olhar pra baixo. E é uma coisa que deveria juntar a gente, né? Tipo, na época da pandemia que a gente teve as videochamadas e tal, foi muito proveitoso, mas hoje em dia parece que as pessoas, em vez de se chegarem mais perto umas da outra, a gente está se afastando cada vez mais. E isso que vocês falaram, meninas, ele fala aqui em termos de problemas ligados à atenção, ao campo da atenção, problemas relacionados à empatia e problemas relacionados a inabilidades sociais. Então, você tem um combo de problemas, dentre outros, claro,
mas especialmente nesses âmbitos. Então, de alguma forma, o impacto ele não está sendo muito bom. Né? E aí, quando eu citei o dilema das redes, é porque lá isso também fica muito claro na mensagem do documentário, né? Que eu recomendo a todo mundo assim, que estiver assistindo a gente. Tá? Boa. Você falou da atenção e me fez lembrar uma coisa aqui que já ouvi falar de muitas pessoas e acaba que comprovando que é verdade. Mas os jovens, não só os jovens, mas as pessoas de hoje em dia, já não têm mais, digamos, a paciência para assistir um vídeo que tenha mais de 2 minutos. Um áudio. Um áudio que tenha mais de 2 minutos. Exato. Não tem mais essa paciência. Tanto é que hoje em dia as redes sociais estão usando vídeos de, no máximo, 1 minuto. Porque coisas além disso já não chamam mais atenção. As pessoas perdem a paciência. Ah, não, tá muito chato, vou passar, já perdi muito do tempo. Exato. Vocês estão na 3ª série. Qual que é a ferramenta de pesquisa mais utilizada por vocês? Vocês já viraram a chave? Pesquisa no TikTok ao invés do Google, por exemplo, ou não? Eu não. Eu pessoalmente. não. Estão velhos. Entregando a idade aqui. Tá no chat GPT agora. ChatGPT. Esse aí tá famoso. Tá muito, né? É um problema, porque... Tá aí outro desafio. É, Dá um podcast. Dá um. ChatGPT. porque toda tecnologia, isso precisa ficar muito claro, existe um princípio. Isso vai do martelo, passando pelo micro-ondas, chegando no chat GPT, qualquer versão dele. Metaverso, o que você quiser. Mas toda tecnologia, ela vai te alienar de alguma coisa, de alguma área da sua vida. Uhum. A função nossa é descobrir que área é essa e fazer escolhas conscientes em relação a isso. Quando você pega a enxada, né? Quando você usa a enxada, o que ela te aliena? Ela começa a alienar, né, a questão das mãos. Então, você antigamente tinha que arrancar tudo nas mãos. Com a enxada, você faz, inclusive, um serviço muito mais rápido e com menos pessoas. Uhum. Tem um ganho, tem um benefício e te deixou mais livre para fazer certas coisas. Acontece que quando, por exemplo, você pega uma tecnologia como essa, né, uma inteligência artificial nesse modelo, que te dá respostas prontas em segundos. Poxa, eu lembro não sei vocês, mas se vocês conversarem com os pais de vocês, os avós de vocês, na época da Barça, você lembra, né? Ainda peguei um De... pedacinho. Já ouvi falar, melhor. Já ouvi melhor. falar. Mas quando eles tinham que pesquisar uma pergunta qualquer, eles tinham que ir na biblioteca, pegar um ônibus, ter a sorte de ter um volume lá ainda disponível. Meu Deus do céu. Era um trabalheira. Agora você tem um chat GPT que te dá aquilo de maneira instantânea, praticamente. Então, alienou o que? Está alienando o que da gente? O chat GPT, apesar de ter benefícios. E a gente tem que ter consciência disso. O processo de aprendizagem talvez vai ter algum impacto negativo nele, né? Por mais que a busca seja extraordinária, né? Meninas, no ambiente de sala de aula, né? A gente começou falando sobre o cansaço, certamente aqui, cansaço mental. Conta um pouquinho pra gente. Isso vocês conseguem perceber? Estão vivendo isso? Quais que são os desafios, assim, de um jovem de ensino médio em relação ao preparo não só conteudista cognitivo, né? Ou seja, de conteúdos que vocês estão ali para aprender, mas da vida, da dimensão das emoções, quais são os desafios que vocês percebem, experimentam hoje? Ninguém melhor do que vocês para falar para nós, né? Foi uma coisa que eu até comentei com vocês um pouco antes de começar, mas a minha opinião é que a gente sai do ensino médio, sai do 3º ano muito preparado para fazer uma prova e, assim, com altas cobranças, expectativa de fazer uma prova que vai garantir o futuro da sua vida, mas, querendo ou não, a gente sai sem saber como lidar com o mundo exterior. Tipo, como Viver. E agora? Exato. Passei no vestibular, e agora? Passei, e agora? Legal. Eu Curioso acho que isso. é bem isso mesmo. Assim, eu tava conversando com a Alanis também, que a gente chega cansado em casa e a gente passa muito mais tempo, pelo menos a gente do 3º, a gente passa muito mais tempo na escola que em casa. Com certeza. Eu vou pra casa praticamente pra dormir, acordo cedo, volto pra escola, fico até, sei lá, 6.
volto para casa, descanso, vou para a escola. E isso até aliena a gente, às vezes. A minha mãe estava falando comigo ontem, e ela estava falando o tanto que eu tô mecânica, parecendo um robô. Que eu já tenho... A gente está tão acostumada a ter uma hora certa para tudo, né? E isso cansa muito a gente. Talvez não fisicamente. A rotina cansa, né? Aí, o nosso cérebro, ele não tá programado para seguir uma rotina. Você segue uma rotina, a rotina é cansativa. Você não quer uma rotina, você quer sair, relaxar, ir para algum lugar, fazer uma coisa diferente. Mas na rotina, você acaba cansando muito. E é muito colocado também na nossa cabeça, assim... não, você precisa... O dia tem 24 horas. Você tem que dormir 6 e estudar o resto. Você está no 3º ano. Tem que parar de viver. É tudo ou nada agora. Você vai decidir sua vida. Isso não é vida, não. Só que, querendo ou não, com a gente tem que estudar o dia todo, todos os dias, acaba, na minha opinião, acaba diminuindo a produtividade. Se eu estudar, por exemplo, eu não consigo estudar depois das 6. Se eu estudar depois das 6, o que for das 6 para baixo, eu não rendo. Eu posso estar ali fazendo, eu posso ali estar lendo, vendo vídeo, vendo resumo, fazendo resumo, mas eu não estou aprendendo nada. E eu já sou o contrário. Eu só consigo estudar de noite. Se eu estudo de noite, é muito melhor. Agora, de manhã, assim, de tarde, já não serve. Então, tipo, a gente é diferente, sabe? A gente tem que ter dias diferentes. Tem dia que... É igual a gente estava conversando com o Paulo, que é nosso professor, nosso tutor, e ele está fazendo nossas programações, né, para a gente estudar. E aí ele falando que a gente não pode estudar hoje, toda segunda, matemática, toda terça, português. Não, tem que ser cada dia diferente. A gente tem que aprender a conviver com as coisas novas, sabe? Não ficar ali num cubinho. Interessante. E querendo ou não, outra coisa que você falou, cada pessoa tem uma maneira de aprender. Não adianta seguir um exemplo, tipo, tem Uma que ser padronização. uma padronização. Não tem que fazer isso, isso e isso para todo mundo. Cada pessoa tem uma maneira de aprender. Alguns professores falam, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Dessa maneira, pode funcionar para algumas pessoas, mas pode ser, tipo, totalmente catastrófico para as outras pessoas. Sim. Então, não tem essa padronização. Cada pessoa tem que testar, experimentar vários modelos e, às vezes, mesclar os modelos para saber qual que é o que funciona melhor no seu dia, na sua rotina, que você aprende mais. Interessantíssimo. Eu acho que também vocês estão experimentando uma pressão, né, interna e externa de todos os lados. Há uma pressão familiar a respeito do que vocês serão, né? E há uma pressão interna, uma cobrança interna em relação a isso, o desempenho na própria sala de aula, nas notas. Então, vocês estão rodeadas de pressões de todos os lados, né? E isso, é claro, afeta a saúde, né? Com certeza. Inclusive, eu trouxe um artigo aqui, um artigo que eu busquei ali no Google Acadêmico, e uma das coisas que ele traz na literatura ali é exatamente o relato das meninas aqui, da Eloá e da Alanis. Essas variáveis que vocês colocaram aqui, produtividade, questões de pressão social, no meio social de vocês, aparecem, inclusive, nesse artigo, mas não só isso. Eu vou fazer a menção dele aqui, Pedro, tá? Eu achei ele é interessante, tá? Qualquer googada aí no Google Acadêmico, fácil de achar. É um artigo de 2022. Recente. O título dele é Ansiedade em Estudantes do Ensino Médio, uma revisão integrativa da literatura. E o que é legal aqui nesse artigo? Que é bem o tema nosso aqui, né? É que eles levantaram algumas categorias para facilitar a gente analisar e, consequentemente, a gente ter mais entendimento da nossa dinâmica de vida. E quais foram essas categorias que eles fizeram, levantando uma série de artigos de 2016 a 2021? Foram 4, tá? A primeira dessas categorias que eles levantaram, depois de uma análise criteriosa, enfim, toda uma metodologia, foi que a categoria diz respeito à saúde mental propriamente dita dos estudantes. E aqui eles colocaram alguns níveis nessa categoria maior. Metodologias, às vezes, de ensino, às vezes é um ensino muito, né, rigoroso, vamos colocar nesses termos. Carga de horário extensa no estudo, né? E aí você também tem, como traz o artigo, né, estrutura curricular
tudo isso como possíveis contribuintes para a ansiedade. Mas essa é só a primeira categoria. Aí a categoria 2 desse artigo traz também a questão que a gente mencionou aqui rapidamente das pressões sociais. E aí, quando a gente fala disso, a gente está se referindo especificamente a 3 grandes atores: família, escola e os próprios estudantes, fator pessoal. A terceira grande categoria, Pedro, tem a ver com a escolha profissional, mercado de trabalho e competitividade social. Está cada vez mais instável tudo isso, está cada vez mais ansiogênico tudo isso, está cada vez mais competitivo tudo isso e, consequentemente, está mais precarizado. Está muito difícil. Assim, a gente está vivendo tempos de grandes mudanças nisso aqui. Já não é mais como a geração, por exemplo, dos nossos pais, que havia uma certa empregabilidade por você simplesmente ter um diploma e tudo mais. Não, mudou-se muito. E aí, claro, tem diversas questões para ser falado sobre isso. E, por último, uma quarta variável aqui tem a ver com a construção da identidade da pessoa, do jovem. Então, ele está ainda tentando entender quem ele é, ele está ainda... uma série de mudanças propriamente da fase de desenvolvimento dele, ele está tentando entender as relações que ele está, senso de pertencimento a grupos. Então, tudo isso está em construção, de certa forma. Essas 4 variáveis, quando a gente pensa nelas em conjunto, elas meio que dão uma direção para a gente pensar a questão da ansiedade. É porque é meio difícil saber o que você quer fazer pro resto da sua vida, na teoria, sendo que você nem conhece a si mesmo. Tipo, eu não me conheço 100%, eu não sei direitinho o que eu quero, eu ainda estou em fase de conhecimento, mas... Não tô nem aí porque E a gente que você sabe. Você tem a gente tem que lembrar também que, tipo, na adolescência é um turbilhão de coisas, porque, igual ele falou, tudo está crescendo. A gente está tendo um bocado de hormônio, a gente tem que ficar mais tempo na escola para estudar, a gente tem que lidar com uma pressão, igual o Pedro falou, interna e externa, de todos os lados. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. Com certeza. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Processar tudo isso. Urgentemente. Urgente. Momento pergunta, Alanis. Manda aquela de milhões aí para o Danilo, para resolver nossa vida de uma vez por todas. Caramba. É o gênio da lâmpada agora. Então, primeiramente, assim, em forma mais expositória, mais explicativa, o que é essa ansiedade, o que é a angústia e também o que significa o termo pornô, eu acho que é assim que fala. Tá certo. Vamos tentar explicar isso basicamente, né? Definir conceitos é importante, né? Não dá para colocar tudo num pacote só. Tem distinções. E é importante, esses tempos eu estava ouvindo o reverendo Augustus Nicodemos, umas exposições maravilhosas dele, né? Em Gênesis capítulo 1 e 2. E tem uma máxima ali muito interessante, que ele fala que o cristianismo é uma religião de cosmovisões. É uma cosmovisão de distinções. Eu errei. O cristianismo é uma cosmovisão de distinções, essa é a frase. E é importante isso. Inclusive, isso traz menos confusão no nosso coração. Porque se é tudo junto e misturado, se eu não consigo entender as diferenças, eu acabo fazendo algo na prática com base em uma ideia errada. E isso é como você atropelar a realidade. E vai dar ruim. Não tem como. Né? Então, a gente precisa, de fato, fazer essas distinções. A pergunta é muito boa e eu acho que tem muito a ser dito. Mas, de maneira bem sucinta e básica, eu acho que, pelo menos, tocando naquilo que é mais essencial, quando a gente fala eu vou começar pela angústia, tá, Pedro e meninas? A angústia, eu peguei esse conceito, inclusive, de um teólogo, historiador chamado Alistair McGrath. Eu gosto muito da compreensão dele, do termo. E ele trabalha a ideia de angústia, eu escrevi, inclusive, aqui, como uma desordem básica da existência humana. É uma falha, né? Ele também traz o sinônimo de anomalia. Tá? E o que ele quer dizer com isso? É um termo, é um nome coletivo a vários tipos de medo. Então, é um combo de medo. Angústia é isso. É uma ansiedade existencial, é uma ansiedade difusa. Mas é uma ansiedade. Tá? E aí, agora, a pergunta é, o que é ansiedade, então? Né?
Ansiedade... É isso que a gente experimentou antes de chegar aqui, meninas? Será? Ajuda? Inclusive, eu experimentei, né? Inclusive, eu experimentei, né? Quem que aqui não ficou meio preocupado com o que ia falar, né? E tá tudo certo, né? Só que aqui não foi uma ansiedade patológica, a gente tá aqui. Tá fluindo. Tá aqui. Tá fluindo por tá enquanto. Aqui. Mas ansiedade, a gente pode pensar da seguinte maneira, que eu acho que é importante. Tem que ter uma visão primeiramente integral, viu? Alanis e Eloá. O que eu quero dizer com visão integral? Visão integral das emoções. Então, quando a gente fala de uma emoção ou sentimento, eu vou usar esses termos como sinônimo aqui, quando a gente fala de uma emoção, a gente tem que sempre pensar nisso como um fenômeno complexo. Tá? E quando eu digo fenômeno complexo, eu estou querendo dizer assim, um fenômeno que tem vários níveis, várias dimensões. Então, você tem uma dimensão mais biológica, tá? Mais bioquímica, digamos assim. Você tem uma outra dimensão que a gente fala propriamente dito como psicológica, tá? Que é pensamentos, sentimentos e comportamentos. E você também tem uma dimensão social, que diz respeito às nossas relações, grupos, relacionamentos, né? Com o outro. E, além disso, a gente tem uma dimensão que é a principal delas. É importante frisar isso, já que a gente tem uma cosmovisão calvinista. E a principal delas que é a dimensão espiritual do fenômeno psicológico, né? E aí a gente poderia lembrar facilmente aqui de um texto muito importante, que é Provérbios 4, que diz que de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Seu coração. O coração. Eu estava na EBD nesse dia. Ótimo, pastor. Não é o social, é o coração, né? Não é o psicológico, é o coração. Não é o cultural, é o coração. Não é o biológico. Então, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. E como que a gente guarda isso? Como que a gente protege essa dimensão? Coração aqui, gente, não é músculo cardíaco, não é sinônimo de sentimento, é o centro da personalidade humana, ou melhor... Núcleo de sentido. É um núcleo de sentido, exatamente. É o epicentro do nosso ser. E esse lugar, essa dimensão, por conta da revelação, só é acessado através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então, não é psiquiatra, não é psicólogo, não é coach, né? Também, vamos colocar todo mundo aqui, né? Não é o médico, não é o educador físico, não é o sociólogo, é a palavra, tá? Então, é importante dizer isso, tá? É importante dizer isso, porque isso se perdeu ao longo do período da modernidade. E a igreja, especialmente aqueles que têm uma confissão de fé, precisa, de fato, entender isso. Tá? Então, dito isso, é um fenômeno complexo, com todas essas camadas, né, esses níveis. Então, vamos agora direto. Vamos pegar, então, uma das emoções. Qual? A ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, no modelo que eu, Danilo, enquanto psicólogo, trabalho, que é o modelo mais ligado que a gente chama de TCC, né, o cognitivo comportamental. Nesse modelo, um pouco mais comportamental aqui falando, é basicamente uma resposta do sujeito, do organismo, né, a uma situação em que é um perigo iminente. Tecnicamente falando isso, ou um estímulo aversivo. Mas, em traduzindo isso, o que é em termos bem simples, assim? A ansiedade ela é sempre uma questão ligada ao futuro. Ela nunca é o passado. Você não sente ansiedade pelo passado. Tá? É sempre uma situação futura, iminente. Ela não, então, mas tem sempre ligada a alguma situação de risco, que envolve algum perigo para a nossa vida. Tá? Ela é patológica quando eu começo a sentir certos sintomas, tá? Que, na sua intensidade e frequência, prejudicam a minha maneira de viver. Então, é importante eu sentir ansiedade, e eu vou usar ansiedade e medo como sinônimos aqui também, tá? Tem distinção, mas vamos assim. É importante eu sentir medo de atravessar a rua. Por que é importante? Porque tem um perigo. Tem um perigo e eu preciso ter cuidado. É uma coisa que eu trabalhei muito com minha psicóloga. Ela também é do método de TCC. E ela falou muito sobre as patologias, que
essa ansiedade, essa preocupação extrema com o futuro acaba trazendo perigos para a nossa saúde. Começa a apresentar muitas dores de cabeça, muita tontura. Exato. Você começa a desenvolver doenças fisiológicas por causa dessa ansiedade. Não só isso também, mas como, por exemplo, o TDAH ou... eu coloquei aqui também, como transtorno de personalidade. Também são coisas que pode acabar sendo desenvolvido por causa da ansiedade. E tudo que acontece no nosso emocional reflete no físico, né? Certamente, certamente. E isso que você trouxe, juntamente aqui na questão da definição da ansiedade, diz respeito a alguns dos sintomas, né? Que eles sempre podem ser físicos, propriamente psicológicos e comportamentais. E aí você tem tudo isso que você já disse, né? Taquicardia, falta de ar, irritabilidade, muitas das vezes, né? A ansiedade, inclusive, é uma questão ainda a ser estudada melhor. Ela tem... a sintomatologia dela é muito ligada à depressão. Tá? Existe... Inclusive, é importante dizer isso, porque às vezes aparece uma coisinha ali também, outra aqui, mas é porque elas estão realmente ligadas. Né? E, além desses sintomas, a intensidade e a frequência deles é que vai determinar se é uma ansiedade normal, né? E, então, eu vou atravessar a rua com cuidado, né? Com medo, um medo bom. Esse é um medo bom. Preventivo. As preocupações Agora, boas que a gente tem que ter. São preocupações Porque senão boas. a gente... Foi igual a gente falou um pouquinho mais cedo. Se a gente não tiver as preocupações, por exemplo, com o nosso futuro, por exemplo... eu preciso me organizar porque eu quero fazer isso, eu tenho que passar numa faculdade, por exemplo, e eu tenho que me organizar. Essa preocupação, ela vai te ajudar a decorrer isso de forma melhor. Sim. Mas não tem que ser extrema essa preocupação, porque senão só piora. Essa preocupação, inclusive, é bem-vinda, porque ela vai tirar você da ideia de sonho e vai te trazer para uma ideia de plano, um planejamento de vida. A gente para de ficar simplesmente no desejo, né? E cria metas, objetivos, né? Tenta realmente ir atrás daquilo que se deseja. Mas o problema é quando, nessa questão da intensidade e da frequência, eu quero atravessar a rua, só que aí o tempo todo, falo, vai vir um carro. Não, se eu pisar, vai me atropelar. Eu começo a ter pensamentos catastróficos, por exemplo, né? Um tipo de pensamento distorcido. E aí, por conta disso, eu começo a distorcer a realidade. E eu começo a, cada vez, por exemplo, a não querer mais sair de casa, eu começo nem a querer pisar fora do meu quarto. Socializar. E aí você já começa a perceber que está trazendo o quê? Prejuízos no campo social, por exemplo. No trabalho, se a pessoa trabalha. Está trazendo prejuízo em várias áreas da sua vida. Então, é importante fazer essa distinção, mas não só isso. De tudo que se deve guarda o quê? O teu coração. Então, a gente também tem que examinar sempre a questão da incredulidade nessa ansiedade. E aí, é claro que esse não é um nível de atuação de um psicólogo, propriamente dito. É claro que aí a gente está falando de conselheiros, por exemplo, a capelania do colégio de vocês, né? A gente está falando de pessoas, líderes, que também vão trabalhar com vocês a princípios das escrituras, né? O Pedro, que é pastor, sabe muito bem disso. É importante ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio, porque o fenômeno ele é complexo e significa também o quê? Que ele é multidisciplinar e ele é multiprofissional. Então, necessário. A gente está sempre tendo cuidado para não analisar o ser humano num aspecto reducionista. Né? O que a gente percebe é que algumas perspectivas da psicologia abordam o ser humano num aspecto reducionista. Né? Total. Sobretudo em desconsiderar o aspecto espiritual do sujeito. Né? O aspecto de crença, de confissão, né? Sim. E aí um conceito que é muito importante para a gente trazer à tona é a ideia de idolatria, né? Quais comportamentos ou quais posturas do ser humano que afetam a dimensão emocional estão voltados para uma espécie de uma crença em algo que não nos satisfaz. Num tipo de Deus que nós estabelecemos
como princípio útil que não irá suprir a nossa lacuna existencial. Né? Esse conceito ele precisa ser colocado à tona também. Com certeza. Isso é legítimo. Né? A gente tá e aí, já emendando, fala sobre isso e falta você falar do burnout. Do burnout. Aluno também tem isso ou só alguém que já está na carreira profissional? Tem. Isso é uma doença circunscrita ao campo ocupacional, ao campo do trabalho. Uhum. Né? É claro que quando você é aluno, você é um estudante e isso pode ser visto como um trabalho. É claro que sim. Né? E tem muitos alunos aí que realmente estão exaustos, cansados, esgotados. Né? E com razão. Não é frescura. Com certeza. Não é frescura. Não é frescura. Realmente já está... a água já não está aqui no queixo. Né? Ela já passou do nariz, já está aqui no casco da nossa cabeça. Né? Mas o que vem a ser o burnout? Você tem um conceito mais simples, tá? E um conceito mais completo. O mais simples, que é inclusive da OMS, basicamente o burnout é estresse crônico, né? Crônico, ele é cronificado, então ele persiste ao longo do tempo. Então, é algum tipo de pressão, estresse. Eu prefiro o termo tribulação, né? Mas tudo bem, mas é estresse, está valendo, está ótimo, inclusive. Mas é estresse crônico, mal gerenciado no contexto do trabalho. Quais profissões, inclusive, estão muito ligadas ao burnout? Você tem, inclusive, pesquisa para apontar isso, né? Trabalhos, artigos. E, normalmente, as pessoas mais acometidas desse problema estão ligadas a cuidados diretos com pessoas. Professor, né? O professor aqui, Pedro, sabe do que eu estou falando. Geralmente começa com P, né? Professor, pastor, polícia. E os profissionais de TI, é importante dizer assim. Olha só, isso eu não sabia. Eu vi uma pesquisa numa newsletter, um boletim de informativo e de informações, e trazia lá um dado, precisava checar, né, para trazer aqui, mas fica pelo menos como ilustração, um dado de que 66% dos desenvolvedores de cibersegurança, dos profissionais de TI ligados à cibersegurança, eles tinham burnout, tinham algum sintoma característico. Então, é algo grave. A gente não pode banalizar o burnout, como já banalizaram uma outra expressão, que é o cancelamento. Uhum. Mas não pode banalizar burnout. Burnout, gente, o motor acabou. O foguete, né, que você usou a frase aqui no início, né, o foguete não dá ré, né, e dá ré, a gente sabe disso agora, né? Mas o foguete explodiu. É isso que é o burnout. Tem alguns vídeos no YouTube, quem estiver assistindo a gente aqui, pode procurar, que é a pessoa trabalhando, quando é fé, ela pega uma impressora e taca na janela, da janela do trabalho dela. Inclusive, eu até lembrei, quando meu pai fazia faculdade, ele tinha uma amiga que ela estudava muito. E aí, muito assim, exageradamente. E aí, um dia antes, ela deu uma louca nela e ela saiu da cidade. Um dia antes da prova. Aí ela não fez a prova. Exato. Tem casos e casos. Esse pode ser um caso, né? E por essa coisa dessa expressão deu a louca, pode apontar exatamente para esse fenômeno aqui. Mas basicamente é um estresse em que a pessoa realmente não consegue mais suportar, né? Ela não aguenta mais não aguentar mais. É um título de um livro. Né? Nossa, tá? Muito bom. E aí, o que eu quero chamar a atenção é que essa é uma compreensão básica. Tem uma compreensão mais técnica, que é uma definição mais, inclusive, de caráter internacional na literatura, que é entendido o burnout como um fenômeno tridimensional. Então, existem 3 grandes dimensões para se entender o burnout. A primeira dimensão, que é a principal, é a dimensão da exaustão física e mental. E quando a gente está falando de dimensão física, exaustão física e mental, a gente está falando de depressão e ansiedade. É a primeira. Só que, mas como é que eu distingo de só a depressão e só a ansiedade? É o contexto. É no contexto de trabalho. Por isso que é importante esse contexto, né? Para caracterizar alguma coisa, pelo menos do ponto de vista clínico, caracterizar isso como burnout. Você tem instrumentos mais quantitativos para verificar isso, escalas, inventários, mas do ponto de vista clínico, os sintomas de depressão e ansiedade eles têm que estar no paciente. Tá?
E aí, enfim, essa é a primeira dimensão, mas ela também não vem sozinha, ela tem mais duas. E, rapidamente, a segunda diz respeito ao que a gente chama de despersonalização, que é uma dimensão mais interpessoal. A primeira dimensão é mais individual, a segunda é mais horizontal, nas relações, melhor dizendo. E essa dimensão, Pedro e meninas, ela está muito ligada a você ter um distanciamento afetivo das pessoas. Então, a pessoa está lá, ela tem o chefe, tem colegas de trabalho, ela tem clientes, por exemplo, e ela simplesmente não se relaciona mais com eles bem. A afetividade dela por elas fica meio embotada. É mais ou menos isso, tá? Às vezes também você tá tão cansado, assim, que você é a famosa, eu não tenho mais energia social. Eu não aguento consigo. mais. Minha energia social Não quero acabou. falar com ninguém. Falar com ninguém. Exatamente. E o último nível? E o último nível, para complementar esses dois, é o que a gente chama de falta de senso de realização profissional. Então, a pessoa ela vai tendo o desempenho dela cada vez mais baixo, ela vai sendo cada vez menos produtiva, ela vai ficando cada vez mais exausta, ela cada vez mais não consegue gerenciar os seus próprios problemas, e aí ela começa a falar assim, bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou parar, eu vou dar louco, né? Eu vou sumir. Né? Vender minha arte na praia. Eu falo muito por experiência própria ano passado, que já teve momentos, tipo assim, que eu tava tão cansada, que eu sentava assim na mesa, eu olhava assim pros materiais, pras coisas, e eu falava assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Não é nem que não flui, é porque eu olhava assim, eu parava e eu... Parece que o nosso cérebro apaga. Apaga, você não sabe o que você faz, você fica só olhando assim pro nada, e você fica, e agora? Como que eu começo? Por onde eu termino, como que eu começo? Isso é sério. Muito. Eloá, manda aquela que falando? vai resolver a vida de um estudante de ensino médio. Com certeza. Poxa. Como você está falando aí que tem que ter sintomas específicos, eu queria saber como que a gente entende esses sintomas e fica, tipo, esperto. Tipo, eu posso estar tendo isso. Boa. Bom, assim, ansiedade todo mundo tem, né? Tristeza, depressão não é tristeza, né? Claro. Uhum. Mas, assim, tristeza todo mundo tem. Só que só basta isso? Não basta, né? O que tem que ligar o sinal de alerta é especialmente a questão se está havendo, como a gente fala, algum prejuízo na vida da pessoa, em qualquer área da vida dela. Amigos, relacionamento com os pais, desempenho escolar, né? Normalmente, Sono. problemas ligados a isso, os transtornos ligados ao sono. A gente, inclusive, é sintoma, né, de depressão, inclusive, mas o grande ponto é o seguinte, quando que ela deixa de ser normal e passa a ser, digamos, patológica, né? Eu sei que esse conceito de normalidade é complexo, mas quando ela realmente de fato, ela traz prejuízo, tá? Isso é meio subjetivo, Danilo? Mas, normalmente, não só a pessoa ela começa a perceber isso, os professores, mas também a família, né? Se ela vive num ambiente social, as pessoas vão falar, poxa, a Eloá, o Alanis, elas mudaram. O que aconteceu? Estão mais reclusas, ou estão tendo assim, comportamentos muito mais agressivos, né? Estão tendo dificuldades assim, com relação a desempenhar coisas básicas em casa. Então, basicamente, o que diz respeito assim, a essa questão de sinal de alerta é isso, tá? Eu acho que uma maneira importante de se fazer isso é também, assim, sempre considerar uma coisa aqui, meninas, isso aqui é importante, principalmente quem está ouvindo a gente, né? Quando vocês começarem a sentir, assim, angústia, uma inquietação, uma ansiedade, né? E também na questão da mente de vocês o tempo todo ficarem pensando muito em algo de maneira recorrente, muito acelerada, isso também já é algo a ser considerado. Aquilo não sai da sua mente. Você está entendendo? Isso já é algo porque, de alguma forma, a realidade é muito mais do que aquilo. Se a sua vida, quase que 24 horas por dia, é só pensando em alguma coisa, isso já é uma dica
que você está reduzindo a sua vida só a alguma coisa. E isso não é saudável, de maneira alguma. Isso me fez lembrar da questão das provas que a gente tem. Que no dia da prova, a gente faz prova toda sexta-feira, praticamente. Quando a gente passa o dia, a manhã inteira, prova. Os professores chamando nossa atenção, Chamando porque a- na aula de outros a gente está estudando para a prova. O ideal é não se preocupar com todos, se preocupa com a minha. É a dica que eu dou. E aí, assim, a gente fica, tipo, 24 horas só no prova. Sonha com prova. Sonha com a prova. Já aconteceu isso comigo. E, querendo ou não, isso acaba atrapalhando a gente na hora da prova. Muito. Porque foi uma coisa que eu também já trabalhei com minha psicóloga, que você tá ali, você tá uma hora, meia hora, você só pensa na prova. Quando chega na prova, dá um branco. Ah. Você não lembra de nada, sendo que há 1 minuto atrás você estava falando exatamente daquilo. E uma das estratégias que ela fez comigo, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é quando der 1 hora, meia hora antes da prova, tipo, fica quieto. Não mexe em nada de prova, não olha nada de prova, 1 horinha antes. Dá uma revisada, assim, só olhar mesmo, assim, ver alguns tópicos, relembrar algumas coisas e pronto. Isso. Porque Legal. é um momento para você relaxar, Exatamente. para o conhecimento assentar na sua cabeça e que você não fique estressado. Porque, querendo ou não, essa ansiedade, esse estresse vai te deixando tão acelerado que você esquece tudo que você Sim. tem ali para fazer. Isso chama basicamente a ideia do desfoque. É desfocar, tirar sua atenção daquilo e pôr em outra coisa, mais relaxante. E por que isso alivia? É porque você não está na sua mente em contato com aquela crença distorcida mais. Você está com o celular, aí a gente fica vendo reels o dia inteiro, shorts do YouTube, de política ainda. E aí a gente está vendo daquele partido que a gente não gosta, ou daquele candidato que a gente não gosta. O tempo todo falando de coisa negativa, de previsões ruins econômicas, de polarização. Se você só se alimenta daquilo, só daquilo e só daquilo, você vai ficar relaxado? Não, ninguém fica relaxado. Então, mas aí se eu paro, dou uma pausa, uso de uma maneira sábia o meu celular, né? E vou ler um livro. Né? Um livro bacana, legal, com conteúdo bom, não é um livro de terror também, né? Mas eu vou ler um livro, ou eu vou fazer uma atividade física que exige um certo foco, uma certa atenção, eu esqueço aquilo da política. E eu começo a ficar o quê? Mais calmo. Isso é importantíssimo dizer, tá? Porque a gente, grande parte da nossa ansiedade, eu não tenho dúvida, passa por esse aparelhinho aqui, o smartphone. Né? Sem dúvida. Muito bom. E a gente tem que entender também a necessidade do descanso, né? Porque Jesus foi perfeito e ele descansava o tempo todo. Até todo mundo escuta a história, né? Do barquinho, que Jesus estava dormindo no barco. Meu Deus! Como pode? Que irresponsável, Jesus dormindo no barco. Jesus estava dormindo porque ele estava muito cansado. As pessoas iam muito até ele. Então, a gente precisa entender que descanso é necessário para que a gente continue sendo produtivo e fazendo as coisas certinhas, porque não descansou, dá louca. Exatamente. A tradição judaico-cristã leva muito a sério essa ideia do Shabá, né, do sábado, que é o dia do descanso. E tem uma coisa muito legal em relação a isso, né? Quando a gente olha para o texto bíblico, Deus descansar, como assim? Deus não se cansa, né? Sim. Qual que é a perspectiva ali? É de contemplação. É de você realizar um trabalho e olhar para trás e dizer, bom, eu realizei um trabalho e foi muito bom e eu contemplo isso, eu desfruto disso, né? Nós vivemos uma sociedade tão acelerada que nós não temos tempo para parar e contemplar o que a gente fez na semana. Por quê? A nossa preocupação está projetada lá na frente. E se a Pra gente para, segunda-feira, é para ver o que a gente fez de ruim. Tipo, nossa, eu não fiz isso. justamente, a Se cobrança. a gente Eu para, fiz é o isso contrário. errado. É, Eu não fiz o suficiente. sim. Então, é uma questão teológica importante, né, de como nós fomos criados também para o descanso. E desrespeitar isso é pecado e traz consequências biopsicossociais. Exato. A gente está caminhando. No Vai lá. sétimo dia, que fala na Bíblia 7, no sétimo dia Deus descansou. Tirou. Justamente. E viu que tudo Descansado. era bom. Tudo era bom. Eu vi uma frase, só para finalizar, uma frase assim, né? Que Deus descansou
para que o homem aprendesse que ele não é Deus. Boa. Nossa. Vou tirar uma selfie e postar essa. A gente está caminhando para o fim, Danilo, e desde já te agradecendo por esse momento, as meninas, Alanis, Eloá, tem sido muito legal esse bate-papo. É um tema que a todos interessa, né? Mas vamos falar um pouco sobre conselhos, né? Conselhos para... Muitos alunos desejam entrar na seara da psicologia. Sim. Nós somos uma escola confessional. Nós sempre defendemos a ideia de que o ser humano não pode ser visto numa perspectiva reduzida. Uhum. Qual é o conselho que você dá a um jovem cristão que vai entrar na faculdade, quer fazer psicologia, como ele encarar a sua cosmovisão cristã de forma saudável ali naquele ambiente que experimenta a secularização? A psicologia nasce num ambiente, né, de positivismo, de rejeição à ideia da dimensão espiritual do sujeito. Uhum. Como lidar com isso, né? Eu acho que é um conselho importante para a gente fechar a questão aqui, saindo da ideia de cansaço para a ideia de, bom, se eu desejo ir pela seara da psicologia enquanto um cristão, como lidar com isso no ambiente acadêmico, enfim, acho que é legal pensar sobre. Então, Pedro, você que é um filósofo, você gosta de perguntas, né? E eu vou dar uma pergunta, inclusive o propósito aqui, mas você que deseja essa profissão, vai ser minha colega? Alanis Amém. Vai entrar para a psicologia. Se Deus quiser. Amém. A grande questão é a seguinte: como integrar psicologia moderna com a teologia cristã, e para ser mais específico, teologia cristã reformada? Uhum. Essa é a grande pergunta. Então, esse como, ele vai exigir do aluno que tem uma confissão de fé em Cristo, né? Ele vai exigir um preparo muito grande para poder realmente fazer isso bem feito. Não fazer simplesmente uma síntese mal feita, mas fazer de fato uma integração boa, sábia, num campo acadêmico, uma integração mais sofisticada, mais inteligente, madura. Uhum. Uma integração que de fato vai proporcionar boas respostas aos grandes problemas de pesquisa que existem na academia. Agora, para isso, para você ter esse preparo, é necessário, com certeza, Pedro, muito estudo, e aqui eu estou me referindo a pelo menos 3 grandes áreas. Teologia, em primeiro lugar, e não é uma teologia do nível de escola dominical, por exemplo, é uma teologia robusta. Uhum. Né? O Pedro pode depois passar livros. Será que não conta? Claro que dá. Tenho dúvida disso. Mas é um primeiro lugar, é o primeiro ponto. Por quê? Porque tudo na cosmovisão cristã é teocêntrico. Não é... O homem não é o centro, é Deus. Então eu tenho que ver sempre em referência a ele. Por isso eu tenho que ter um conhecimento teológico suficiente para eu poder entender como que a realidade é estruturada e o que é o ser humano, e especialmente o que é o homem. Para eu não cair em nenhum tipo de reducionismo, de compreensão do homem mínima ou pequena. Recortada. Fazer algum recorte dele. O ser humano é um animal racional? O ser humano é um animal racional social? Homo faber, né? É muito comum hoje a ideia de que quem é você? Você é aquilo que você faz. Muito. Uma visão muito reducionista. Muito reducionista. Inclusive tem algumas do tipo assim, você é aquilo que come. Né? Mais ainda. Biologismo. Mas o que é o ser humano? Está lá. Gênesis capítulo 1. Agora, ali você tem uma compreensão bíblico e teológica. O desafio para a academia é a gente traduzir isso em uma linguagem que seja adequada ao ambiente acadêmico. Entendi. E aí eu vou precisar do quê para isso? O professor está aqui, de filosofia. Eu vou precisar das ferramentas da filosofia, de eu entender realmente como ela é na história, as principais áreas da filosofia, quais são os grandes pensadores que fazem um bom diálogo com essa área. Né? O Pedro gosta muito do Hermann Doivert. Ele pode até falar um pouco melhor do que eu nisso aqui, mas ele é um dos grandes nomes filósofos profissionais que ajudam a gente a fazer isso. Tá?
Então a gente precisa entender bem teologia em primeiro lugar, compreender bem a filosofia para fazer as traduções necessárias, tá? Partiu estudar mais filosofia. Tem que gostar. É muito comum, inclusive, tá? Ó, pessoal que tá Obrigado, me vendo viu, aqui. Danilo? Obrigado, gente. Escuta isso aqui. É muito Palavra comum. sábia. É muito comum a galera chegar lá, calorinho de psicologia, ele odiar a filosofia. Ah, não. Ele não tá Vai ser entendendo meu onde lado, ele tá. viu, Pedro? Ele não É a tá base de entendendo. tudo. É a base. Inclusive, para quem vai ser calor de psicologia, a psicologia veio da filosofia. Só. Então, para começar, né, é importante você saber a origem. Então, o que eu quero chamar a atenção, tá, meninas, e os demais que estão nos vendo, é que é necessário preparo teológico, em primeiro lugar, filosófico, em segundo lugar, e, sem dúvida, também, como a psicologia é uma ciência multidisciplinar, né, interdisciplinar, transdisciplinar, você tem que também ter conhecimento da sociologia. É importante você entender que a cultura ela molda o comportamento humano, né, entender muito bem as coisas, né, em relação a isso. Eu acho que a minha dica é essa: estudem muito essas áreas. E crendo que não é necessário cometer um suicídio intelectual, conciliando fé cristã e qualquer área, né, qualquer ciência. Exatamente. Que papo bom, gente. A gente chega ao fim, mas teríamos coisas aqui para conversar muito ainda. Quem sabe certeza. um segundo episódio sobre o tema. Também. Danilo, muito obrigado pelo bate-papo. Eloá, Alanis, Agradeço. foi muito bom. Queridos, procurem ajuda. Nossa escola tem o privilégio de ter uma equipe para te auxiliar nas suas questões emocionais, na sua perspectiva espiritual. Você tem acesso a isso, mas você que não é do IP, você que está nos assistindo, se atente para isso, para a sua saúde emocional. Saiba que tem pessoas que estão dispostas a te ajudar. O meu grande abraço, até o nosso próximo episódio. Até.